Senhor Governador, eu gostava de entender uma coisa em relação ao Banco de Portugal enquanto supervisor. E depois, naturalmente, podemos falar da banca, do papel da banca e do papel do Governo. Enquanto supervisor, eu confesso que ainda não percebi a resposta que deu em relação ao seu papel. Diz taxativamente que um dos papéis fundamentais dos bancos centrais numa crise como a da Covid é contribuir para que as empresas e as famílias tenham condições favoráveis para se financiarem. E, portanto, eu gostava de entender como é que se compatibiliza isto com a resposta do Banco de Portugal, por exemplo, à Ordem dos Contabilistas, dizendo essa questão da operacionalização das linhas já não nos diz respeito. Como aqui também não nos deu nenhuma resposta concreta, nem em relação às questões das comissões, às questões dos juros, às questões, por exemplo, de relatos que nos chegaram de avalos pessoais que tinham sido pedidos quando isso não pode ser feito do ponto de vista legal nestas contas nestes créditos que têm garantia do Estado. Eu gostava de ter uma posição concreta do Banco de Portugal quanto a estas questões que sim, são de operação, mas também são de supervisão comportamental e no caso também tem a ver com o crédito a chegar de facto a quem dele precisa e pode, naturalmente. E aqui isto leva mais às outras duas questões que queria dizer. A segunda tem a ver de facto com a banca. Eu tenho ouvido muitas pessoas, e vejo essa opinião muito, de que os bancos vão ganhar muito com esta crise. Bom, eu acho que nós daqui a 6 meses a um ano talvez se torne claro que o problema que nós vamos ter é o oposto. O problema nas crises não é as empresas terem lucro, é as empresas terem prejuízo. E o que é expectável que aconteça depois desta crise é que a crise de hoje vai ser o crédito mal parado amanhã. E nós temos um sistema bancário que ainda nem sequer tinha acabado de pagar os prejuízos e de limpar o crédito mal parado da anterior crise. E esse é que é o nosso grande problema. E por isso é que isto é tão difícil. Isto leva-me à terceira coisa que gostava de dizer, porque eu gostava de ouvir. O Governo decidiu, como a maior parte dos países europeus, que os apoios seriam, num caso, apoios diretos, que é o caso do layoff, e no outro caso seriam dados através de créditos com garantia pública. A esmagadora maioria dos apoios estão concentrados no crédito com garantias públicas. E eu acho que o Governo desenhou este modelo assim porque não tem fundos. O Estado não tem capacidade para, em vez de crédito, estar a dar subvenções a fundo perdido, estar a dar dinheiro a fundo perdido. Eu preferia que isso fosse dito com franqueza e com frontalidade do que estarmos a fingir que esta é a melhor forma. Porque a questão que eu ponho aqui, Sr. Governador, é quer o Governo português, quer curiosamente o Banco Central Europeu, que teve, se o Banco Central Europeu não estivesse a agir, nós teríamos já um problema gravíssimo financeiro e orçamental, está a agir, mas todo o modelo de liquidez que está montado passa pelo sistema bancário. Ora, o que eu pergunto, e esta é a pergunta de fundo, é como é que um país como Portugal, que tem um sistema bancário que ainda tem NPLs e crédito mal parado, que não está limpo, que saiu de uma crise tão profunda, que ainda tem o Estado e os contribuintes a pagarem os prejuízos da crise passada, porque vão ser precisas novas injeções no novo banco, por exemplo, como é que é possível que este sistema bancário venha agora, numa situação de crise, injetar liquidez na economia e correndo riscos acrescidos, com o que isso significa que, obviamente, porque 80% destes empréstimos são garantidos, mas 20% não são, e uma parte das moratórias e uma parte dos empréstimos que são dados fora destas linhas também não são. O que eu queria perceber é como é que é possível pedir ao sistema bancário, ou como é que é expectável que o sistema bancário faça aquilo que é suposto fazer quando ele próprio ainda está a sair da crise que saiu. E quando digo ele próprio, digo todos nós, porque, obviamente, a saída da crise passou pelas injeções de dinheiro que todos os contribuintes portugueses fizeram na banca. Muito obrigada.